Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos mais um domingo compartilhando a palavra do Senhor. E podemos ver hoje, neste domingo, mais um milagre que nosso Deus faz em nossas vidas, nos dando o direito de nascer e viver mais um dia. Então, queridos irmãos, é motivo de agradecimento ao Senhor por esse milagre. Estamos hoje compartilhando a palavra do Senhor em Romanos capítulo 7. Nós vamos estar aqui no versículo 17, 18, 19 e 20 do capítulo de Romanos 7, que tem assim como tema: a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o Espírito. E podemos ver aqui o que Paulo nos fala, que ele diz da seguinte maneira no versículo 17: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o que querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, queridos irmãos, podemos meditar nesse texto e compartilhar a palavra do Senhor sobre a luta da carne com o Espírito. É aquilo, queridos irmãos, nós que somos cristãos, não se trata de crente, porque até Satanás é crente, ele crê. Mas podemos falar nós que somos evangélicos, que somos cristãos, e esta luta no dia a dia da carne com o Espírito é muito grande. E podemos ver que esse texto ele é bem claro quando ele diz: de maneira que agora já não sou eu que eu faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então, queridos irmãos, veja o seguinte: nós fomos perdoados ali por Deus quando Jesus Cristo ele morre na cruz por nossos pecados. Mas nós ainda vivemos em pecado. Nós ainda caímos em transgressões, em desobediência à palavra do Senhor. E podemos até agradecer muito a Deus, porque também o texto na Bíblia ele diz que Deus não se afasta do pecador, mas sim do pecado. Então, queridos irmãos, quando estamos em pecado, claro que Deus se afasta, mas quando nós pedimos perdão, e aí nossos pecados são perdoados, então o Senhor vai estar conosco. Mas esse texto ele diz mesmo, bem taxativo, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Mas, queridos irmãos, nós somos evangélicos, nós somos cristãos, não podemos deixar viver na carne, temos que viver no Espírito, como diz aqui o tema, a luta da carne com o Espírito. E podemos ver ainda no versículo seguinte, o 18, que diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o que querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então vocês vejam que Paulo aqui ele fala que aquele momento, vocês vejam que Paulo, um homem dedicado à obra, um homem que vivia fazendo a obra para o Senhor, mas ele vivia sempre nessas contendas
nessas situações de implantação de igreja e das insatisfações daquelas pessoas que ali tratavam o Evangelho com maneira displicente. A mesma coisa, queridos irmãos, é esse momento que nós temos que viver. Nós temos que entender que não podemos viver no pecado. E é esse pecado que tem nos atrapalhado a ter esta convivência com o Senhor. O versículo seguinte ainda diz, o 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então você veja que Paulo ele explica aqui que ele quer até fazer o bem. Ele pretende fazer o bem, mas o bem que ele quer fazer, esse ele não consegue fazer. Era aquela situação do espinho na carne dele, que ele pede para que Jesus tirasse, ele ali diz naquele momento, não precisa tirar, a minha graça te basta. Então precisamos, queridos irmãos, viver nesta graça do Senhor. Porque nós, como cristãos, nós, como evangélicos, não podemos andar em pecado. Às vezes, queridos irmãos, caímos em algumas tentações, pecamos, que somos falhos. Vivemos em espírito. Quando vivemos em espírito é mais difícil, mas quando estamos na carne, então vem o pecado da desobediência, da mentira. Então são essas coisas que têm entristecido ao Senhor. Podemos ver aqui o último versículo, o 20, que diz, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então veja o seguinte, ele mostra que o que ele faz, só faz porque está em pecado. Paulo estava explicando isso, e é uma das coisas que temos que entender, que não podemos viver em pecado. Às vezes, queridos irmãos, é muito fácil para nós a desculpa. Não, mas eu sou carne. Mas o momento, queridos irmãos, é que hoje Jesus morreu na cruz por nós, perdoados os nossos pecados. E temos que viver pela graça. E a graça é viver no Espírito. E viver no Espírito é aquele que vive em obediência ao Senhor. Como gosto sempre de dizer, aquele que vive com vida no altar. E é isso que precisamos, ter a vida no altar. Ser realmente um cristão. Então, queridos que estão me ouvindo esta palavra hoje pela manhã, procure meditar. Que Paulo ele diz, ele é bem claro, que eu não quero fazer isso, eu faço. Mas temos que entender que precisamos viver na dependência do Senhor. Não podemos viver em pecado. Temos que estar presente na presença, fazendo o que Jesus nos determinou. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. E para que você pregue esse Evangelho, você tem que realmente viver em espírito. Você não pode viver na carne pregando o Evangelho. Não vai fluir, queridos irmãos, porque você está em pecado. Então que Deus possa estar abençoando a cada ouvinte desta palavra e que você possa entender que devemos estar em espírito, não na carne. Sair deste pecado. Não precisamos mais viver. Porque hoje, de que maneira nós podemos dizer que somos templo sagrado do Senhor? Que templo sagrado é esse? Eu sou o templo sagrado. De que maneira eu estou vivendo? De que maneira esse templo sagrado ele vive? Você que está dizendo também, de que maneira você está vivendo? Então, queridos irmãos, vamos ter muito cuidado. Vamos viver em obediência, para que não estejamos em pecado.
e que Deus possa assim estar abençoando a cada ouvinte desta palavra. Eu vou estar orando por todos neste momento. Nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer pelas bênçãos, queremos, Pai, te agradecer pelo momento que tu tem feito com cada um de nós nesta pandemia, neste momento desta Covid, Pai. Continua, Pai, abençoando com essas vacinas e agradecemos, Pai, como tem diminuído, porque, Pai, é o teu agir. É o teu agir, Senhor. Queremos, nesse momento, te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas. Abençoa, Pai, a família daquelas pessoas que perderam seu ente querido, Pai. Conforta, Senhor. Se com todas aquelas pessoas que se encontram em leito de hospital, seja qual for, Pai, a enfermidade. E também, Pai, com a enfermidade espiritual. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos irmãos, estamos amanhã ali na Enseada dos Corais, com a primeira EBD, voltando depois da pandemia. Estamos ali com estudo de 10 horas da manhã a 11 horas da manhã, no setor 3, na Igreja Batista Enseada dos Corais. Hoje, neste domingo, de 10 horas às 11 horas da manhã. Que Deus possa estar abençoando. Vá para a igreja mais próxima da sua casa. Aproveite esse domingo para entregar a sua vida ao Senhor. Dedique hoje o dia do Senhor neste domingo. E à noite estamos ali também na Enseada dos Corais, às 17h30, às 5h30 até às 19h30, 7h30. Também é uma honra para nós estarmos com você ali compartilhando a palavra. Igreja Batista Enseada dos Corais, no setor 3. Que Deus possa estar abençoando a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.